Então nós vamos começar a nossa primeira parte da aula. Vai ser uma parte teórica sobre dados espaciais, relacionado bastante ao texto que vocês leram. E a segunda parte da aula eu pretendo começar a trabalhar com vocês um pouco parte prática. Vocês vão ver, principalmente o pessoal que fez a disciplina de cartografia, não tem nada de muito novo nessa aula, mas um nivelamento mesmo e alguns conceitos que a gente vai trabalhar mais ao longo do curso. Então, alguma coisa no texto, por exemplo, a parte matemática mais difícil, não precisa preocupar tanto agora não. A gente vai ver mais tentar pegar o conceito básico agora e depois, mais pra frente, a gente vai poder trabalhar com calma, tá bom? Em outras aulas no curso. Era para apresentar dar uma primeira exposição para vocês, assim, um primeiro contato com esses assuntos, tá bom? Bom, então esse é o conteúdo da aula. Nós vamos pensar um pouco sobre a representação dos dados espaciais, como que eles podem ser vistos como modelos, o que é a tal da dependência espacial e a inferência espacial, e nós vamos trabalhar, na parte mais prática, a estruturação de bases de dados espaciais, com uma prática no QuantumGIS. E depois, talvez, conversar, se der tempo, um pouquinho mais sobre os trabalhos, portais de dados que vocês podem procurar os dados, tá bom? Vamos lá. Bom, então, o objetivo dessa aula é mostrar assim, como que a gente pode usar os dados espaciais para compreender um problema que a gente está a fim de pesquisar e entender melhor. E, no caso do curso de planejamento territorial, todos os dados, as informações, elas sempre ocupam um lugar no espaço. Então, esse tipo de entendimento da análise espacial torna-se importantíssimo. Os dados espaciais, a gente pode falar que eles são especiais. Por quê? Primeiro, eles têm uma geometria. Ou seja, você está falando, por exemplo, que um setor censitário tem 500 pessoas, não é só uma linha em uma tabela. Você também tem toda uma delimitação desse setor censitário. E não é só isso. Tem a localização dele também. Então vocês têm que pensar, não é só um dado numa tabela falando que tem 500 pessoas lá. Tem uma geometria e tem uma coordenada localizando esse dado no espaço. Bom, um exemplo que estava lá no texto também, que vocês devem ter lido, é a parte, por exemplo, dos casos de cólera em Londres. Então, o que aconteceu? Estava tendo um surto de cólera, 1854, o pessoal naquela época eles ainda não entendiam por que a cólera espalhava. O pessoal pensava assim, vai pelo ar, ou pelo contato com as pessoas. Então o médico, o John Snow, ele fez uma primeira análise espacial, que ele colocou no mapa, aqui em vermelhinho, todos os lugares onde tinha tido caso de cólera. E coloquei com as bolinhas azuis, onde que tem os poços de água. Então vocês conseguem só de primeira aqui observar que perto desse poço de água está acumulando um tanto de caso de cólera. E aí, na verdade, ele foi um pouquinho além disso. Isso aqui é só a parte visual. Ele fez uma formulação matemática também. Que aí é o seguinte, quando você tem dois pontos, vamos supor que é a latitude e a longitude, se você tirar a média da latitude dos dois pontos e tirar a média da longitude dos dois pontos, você encontra um ponto médio. E eu dei esse exemplo aqui com dois pontos, mas na verdade você pode fazer com 3 pontos, 4 pontos, sempre tirando a média da longitude e da latitude. E aí, o ponto médio dos casos de cólera dá praticamente do ladinho do poço. E o que aconteceu? Quando o pessoal foi lá ver no poço, eles descobriram que o poço de água estava tendo uma contaminação por causa da canalização de esgoto que estava vazando no poço de água. E aí foi o entendimento de qual que é o mecanismo que ocorre a difusão da cólera relacionada ao saneamento básico, e isso incentivou as cidades a investir mais no saneamento básico. Isso é um caso clássico. E é interessante, eu queria pegar isso porque na primeira aula
a gente discutiu como que a média pode ser um modelo da realidade. Então aqui um exemplo clássico, como que a média de latitude, de longitude das coordenadas, num contexto espacial pode ser um modelo e pode ser bastante útil. Bom, então, como que representa o espaço geográfico num computador? Isso a gente pode pensar numa escala. A gente tem o universo no mundo real, então a gente vai criar conceitos sobre esse universo, vai tentar representar eles, por exemplo, no caso de um mapa, por exemplo, um mundo real, é onde a gente está. O universo conceitual pode ser, por exemplo, como que a gente entende a precipitação, por exemplo. A representação pode ser um mapa de precipitação. E a implementação seria como que a gente vai estruturar isso dentro de um sistema de informações geográficas. No nosso curso aqui, nós vamos trabalhar bastante com a representação, principalmente nessa aula de hoje. Então, vocês vão trabalhar, por exemplo, aqui tem esse exemplo, por exemplo, do lote ou do tipo de solos, o conceitual. A gente pode pensar assim, vai ser uma representação pontual, uma representação contínua. E aí, na representação, a gente vai trabalhar com matrizes, com vetores, que a gente vai ver um pouco nos próximos slides. E a implementação seria o código de linguagem de programação, quer dizer, a parte que sustenta isso no computador. Então, acho que isso aqui é só para lembrar, vocês já estão cansados de saber, questão de representação vetorial e matricial. Vocês viram isso, não viram? Então, simples, né? Representação vetorial de pontos ou de polígonos, ou seja, cada objeto desse, cada polígono, cada ponto ou cada linha vai ser um objeto que vai estar relacionado no computador a certos tipos de atributos. Essa é a representação vetorial. Cada pontinho aqui vai ter uma coordenada geográfica que o computador vai armazenar. E a matricial, que é praticamente uma figura dividida em pixels, quadriculada. Então, vocês podem ver que cada tipo de representação vetorial também pode ser representado em formato matricial, mais ou menos. Então, o rio, a parte vetorial pode virar parte matricial, os pontos também matriciais, os polígonos também de forma matricial. Existe, e cada um vai ter, às vezes, por exemplo, um algoritmo no computador que vai trabalhar melhor com parte matricial, outro vai trabalhar melhor com parte vetorial. Então, às vezes você tem que converter de um tipo para o outro, por exemplo. Bom, esse também é uma figura clássica também para trabalhar com cartografia, mas é mais para pensar essa questão da representação. Ou seja, nós temos um mundo real, e agora sim, não vou falar mais de mapa, a gente vai entrar num conceito um pouco mais tecnológico, pensar em camadas de informação. Cada camada de informação, por exemplo, elevação, uso do solo, parcelamento de solo, ruas ou distritos, por exemplo, ele é um conceito que você vai abstrair do seu mundo real e vai tentar representar de uma forma cartográfica. Como a gente trabalhou na aula anterior, todo modelo é uma simplificação, ou seja, cada camada aqui, ela vai ser muito mais simples do que o mundo real. Mas é uma forma de representação e que vai ajudar a gente a construir os modelos. Agora a gente vai trabalhar um pouco a parte de dependência espacial. É interessante pensar essa primeira proposição do Waldo Tobler, que é o seguinte: as coisas mais próximas se parecem mais entre si do que as coisas mais distantes. O que é isso? A gente pensa que no espaço as coisas vão se transformando gradualmente e que às vezes existem certas relações de causalidade entre um objeto que está mais próximo do outro e que não é tão forte para o objeto que está tão longe. No texto do capítulo que passei para vocês lerem, tem esse exemplo do índice de inclusão e exclusão social em São Paulo, no município de São Paulo. Seria assim: acesso à educação, acesso a saneamento básico e outros tipos de hospitais, outros tipos de equipamentos urbanos. Então vocês veem que se você pegar dois pontinhos, um aqui no meio e outro bem pertinho dele, eles vão ter valores bem semelhantes.
você pegar um ponto aqui no meio e outro ponto lá longe, os valores são diferentes. É justamente, se a gente for pensar assim, tentar transformar isso numa medida quantitativa, que a gente não vai entrar tanto no detalhe da matemática agora, a gente vai trabalhar isso depois, mais para frente, esse nível com que pontos próximos são semelhantes e pontos longe um do outro são diferentes, é o que a gente vai chamar de autocorrelação espacial. É o grau de dependência espacial. Então eu coloquei aqui um exercíciozinho simples para vocês. Qual desses dois mapas aqui vocês acham que tem maior autocorrelação espacial? O que vocês acham? Primeiro, por quê? Certo, alguém tem outra opinião diferente? Eu acho que de baixo. Acho que é o segundo. Por quê? Porque a vizinhança tem pontos mais parecidos. Se você pega um ponto e pegar a vizinhança dele, os pontos Mais parecido do que o de segundo. vão ter Também vai dar. Exatamente. Então a resposta certa é a segunda, desculpa. Os pontos estão tão próximos que chegam a formar linhas, é mais ou menos. Isso, exatamente. Se você pegar um ponto próximo em uma região do mapa, eles vão ter valores semelhantes. Se você pegar um ponto aqui e outro mais distante, os valores são diferentes. Então ele tem maior correlação aqui. Se você pega um ponto e outro próximo, às vezes os valores vão ser completamente diferentes, ou não. Na verdade, você não tem como prever o valor. Por exemplo, se você não tivesse esse mapa, você só vai lá e coleta um ponto, por exemplo, um atributo do solo, por exemplo, e vai do lado e coleta outro, você não, nesse mapa aqui de cima, você não tem como esperar que valor que você vai encontrar. Aqui você já tem uma certa expectativa, certo? Bom, outro conceito que fala que está em relação à dependência espacial é esse de estacionário. Que a ideia é assim, que esse grau de autocorrelação espacial, ele acontece em toda a região que está sendo estudada. Por exemplo, vamos supor que, por exemplo, nesse mapa aqui, é um exemplo típico. A graduação ela é gradual em todo o mapa. Por exemplo, vamos supor que a gente está aqui, que é... Opa, o que aconteceu? Um segundinho. Ótimo. Vamos supor aqui no nosso exemplo que essa parte aqui fosse diminuindo gradualmente, mas aí vamos fazer uma modificação aqui no nosso mapa. Vamos supor que aqui nessa beiradinha tem uma área que assim, que você tem, por exemplo, condomínios fechados num setor do lado de uma favela. Um lugar assim que e aí vamos supor que aqui você tem assim, um claro, um escuro, um claro, um escuro, um claro, um escuro, mas só nesse cantinho do mapa. Nesse caso, a gente não pode falar que a autocorrelação espacial ela é estacionária, porque não é gradual em todo o mapa. Tem algumas regiões do mapa que não obedecem esse padrão. Bom, outro conceito também é essa questão de dependência espacial isotrópica e anisotrópica. O que é isso? Isotrópica é quando essa diferença gradual ela ocorre em todas as direções, que é o caso dessa figura aqui. Começa aqui escuro, um valor alto, por exemplo, e vai diminuindo em direção a todas as bordas do mesmo jeito. Agora, um mapa ele pode ser também anisotrópico, que é o seguinte: em um lado ele continua, muda muito pouco ao longo da distância, e do outro lado muda muito. Então você vai ter duas medidas de autocorrelação diferentes em relação à direção que você caminha. Aqui nesse exemplo aqui do mapa a gente também pode ver isso. Quando você caminha nessa direção aqui, você vê que vai diminuindo bem devagarzinho. Agora se você vai nessa direção aqui, por exemplo, diminui muito rápido. Então você pode pensar que existe um certo conteúdo de anisotropia. Na verdade, sempre vai ser uma mistura, né, no mundo real, mas a gente consegue perceber um pouco esses conceitos. Bom, e aí agora a gente passa para o conceito de inferência espacial, que é um pouco o que a gente vai fazer nos trabalhos da gente também.
o que a gente vai fazer? A gente vai ter informações que são pontos, superfícies contínuas ou polígonos, e vai querer pensar assim, se eu tenho uma informação em um ponto do espaço, eu consigo descobrir, por exemplo, como ela é em outro ponto do espaço, ou por exemplo, como uma outra variável vai ser aqui nesse lugar, por exemplo. Então, um exemplo que tem lá no texto com pontos são os padrões de agregamento. Então aqui, por exemplo, tem os casos de mortalidade em Porto Alegre, nesse mapa de cá. Vendo como eles estão agrupados, cria um estimador de intensidade para mostrar, por exemplo, as áreas onde tem maior probabilidade, por exemplo, de ocorrer crimes, ou de pessoas morrerem com homicídio, suicídio, ou algum outro tipo de ocorrência. Então, ou seja, você usa pontos para inferir uma superfície contínua aqui. Aqui também tem uma outra, a gente está trabalhando com superfícies contínuas, o texto dá outro exemplo também que liga pontos a superfícies contínuas, chama krigagem. E eu queria também lembrar aqui que todas essas técnicas, que esse exemplo que a gente vai ver, eles levam em conta a dependência espacial, que é esse conceito que a gente já viu aqui. Ou seja, ver como os dados são dependentes do espaço, para a gente tentar ver como que a gente pode inferir, por exemplo, em outros lugares do espaço ou em relação a outras variáveis. Aqui, por exemplo, é o que a gente vai chamar de geoestatística, interpolação por krigagem, que é mais ou menos o seguinte. Vamos supor, nesse mapa aqui, eu tenho, em cada ponto, eu amostrei uma característica do solo, que chama saturação de bases. Ou seja, se o solo é ácido ou se não é ácido. Com base nesses dados, eu consigo, por exemplo, ver se dados que estão muito próximos são semelhantes e os que são muito distantes não são semelhantes. Isso eu calculo o quê? A dependência espacial, a autocorrelação espacial. Com isso eu consigo criar um mapa contínuo de saber como que deve ser a acidez dos solos em todas as áreas. Quando você falou o exemplo, por exemplo, da chuva, é um pouco essa ideia. Por exemplo, você coleta os dados de chuva em certos pontos e depois você cria um mapa com técnicas diferentes, né? Por exemplo, e cria esse mapa para você estimar, por exemplo, como que é a distribuição das chuvas numa superfície contínua. Talvez a geoestatística é um conceito avançado que a gente não vai trabalhar ao longo do curso aqui. Era mais para vocês saberem que existe, né? Existem outras técnicas mais simples de transformar pontos em superfícies contínuas, que talvez para o trabalho de vocês a gente também pode selecionar. Não precisa fazer, por exemplo, usar a técnica mais avançada. Mas as pessoas que trabalham, por exemplo, em um contexto profissional, que precisa de uma precisão muito grande, elas usam a geoestatística krigagem. Bom, e os polígonos? Nesse caso eu trouxe o exemplo que a gente trabalhou na aula passada, que seria, por exemplo, você tem polígonos mostrando o consumo residencial de água e a renda per capita, e aí você quer ver como que um explica o outro. E com isso, naquele exemplo que a gente mostrou, a gente mostra aqui nesse mapa como que em certas regiões que estão mais escuras, tem uma explicação maior da renda em relação ao consumo de água, e outras a explicação não é tão grande. Quer dizer, uma variação na renda não causa uma variação tão grande no consumo de água. E uma coisa que eu não tinha falado na aula passada, intencionalmente, era que esse modelo de regressão espacial, ele leva em conta a dependência espacial, a autocorrelação espacial. Eu não falei porque eu não tinha introduzido esse conceito ainda para vocês. Agora vocês já sabem e vocês vão conseguir entender, por exemplo, mais para frente do curso, quando a gente for fazer isso na prática. Bom, agora nós vamos trabalhar um pouco essa relação entre vetores e tabelas. Creio que o pessoal que já trabalhou com a disciplina de geoprocessamento já viu isso também. Então, o que é? Basicamente, você tem a informação de um lote no mapa e ela vai corresponder a uma linha na tabela. O número 4, aqui
no lote, vai responder a linha com o ID, a identificação número 4, que vai ter os atributos. Da mesma forma, aqui nesse mapa de baixo, a gente seleciona no programa de geoprocessamento um polígono, que no caso, por exemplo, pode ser os setores censitários, e aí ele vai automaticamente selecionar na tabela qual que é a linha correspondente e que vai ter todos os atributos, por exemplo, que podem ser, por exemplo, os dados do censo, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar basicamente com alguns tipos de arquivo nessa aula. São os shapefiles, que são de trabalho muito comum na área de geoprocessamento. E a gente consegue armazenar dados vetoriais. Ou seja, nós não vamos trabalhar com dados matriciais hoje, tá bom? Eles são divididos. Na verdade, um arquivo shapefile são vários arquivos. Um com a extensão SHP, que armazena geometria. Outro SHX, que permite fazer as buscas. Aquela questão de quando você seleciona um atributo, fala assim, selecione todos os polígonos que estão em São Bernardo, por exemplo. Aí ele vai passar isso pelo SHX. DBF, que é a tabela, justamente aquela tabela que vai selecionar que vai mostrar os atributos de cada polígono. PRJ, que é a projeção, ou seja, vai falar se é coordenada geográfica, latitude, longitude, qual tipo de geóide da Terra, que tipo de... É justamente fazer essa amarração entre latitude e longitude e a forma de a gente localizar ela no mapa. E o XML, que é o de metadados. Normalmente, assim, uma instituição que faz mapas para a população de uma maneira geral, ela vai incluir aqui no XML informações, por exemplo, quando que foi coletado, quem que coletou, que tipo de precisão que existe. Muitas vezes vocês vão conseguir informar esse tipo de informação no arquivo XML. E SBX e SBN são questões espaciais, as feições, questão das coordenadas, vértices, que a gente não vai entrar muito em detalhe agora. Mas é só para vocês entenderem que existe um conjunto de dados, um conjunto de arquivos, que na hora que você abre, ele abre todos juntos para exibir o mapa. E nós vamos trabalhar também com tabela em formato comma separated values, ou seja, valores separados por vírgula. Quando você abre aqui parece esquisito, né? Mas na verdade é o seguinte, cada vírgulazinha aqui está falando para o computador assim, passa para a próxima coluna. Então você vai ter uma coluna que chama regis, outra coluna que chama nome, outra coluna que chama grande região. E aí embaixo, na linha de baixo, você vai ter um número, e aí quando você dá Enter no texto, aí vai passar para a linha de baixo. Então segunda linha, primeira coluna vai ser esse número, segunda coluna, esse número, terceira, região sudeste, e assim por diante. Vocês vão ver que isso aqui é só uma forma como é armazenado, depois na hora que os programas de computadores vão ter tanto Excel quanto GIS, o SPSS, eles vão ter algoritmos para ler isso e transformar nas tabelinhas bonitinhas que vocês estão acostumados a trabalhar. Bom, então nessa aula nós vamos trabalhar com um exemplo. É um exemplo de dados censitários. Não significa que todos vocês vão usar dados censitários, mas muitos de vocês, no trabalho que vocês vão utilizar, e vai ser importante, eu acho assim, não vai ter nada muito, como eu falei no início da aula, não tem nada muito diferente do que vocês viram na disciplina de cartografia e geoprocessamento para quem fez, mas é muito importante essa linha de raciocínio que a gente vai seguir hoje, porque o primeiro passo no trabalho de curso de vocês, dessa disciplina, vai ser estruturar a base de dados geográfico de vocês. Então nós vamos ver passo a passo aqui um exemplo de como que a gente pode baixar esses dados e estruturar essa base de dados dentro do QuantumGIS, um pouco mais adiante. Bom, então nós temos o censo demográfico, que tem um site no IBGE, um portal do censo que vocês podem explorar.
Ele é realizado de 10 em 10 anos. Então, e tenta pegar o máximo possível de informação. É um dos estudos mais amplos do ponto de vista do Brasil e também mais detalhado, porque consegue chegar no nível de setores censitários dentro do município. Então é um dado muito útil. E ele divide em 2 tipos de pesquisa básicas. Primeiro, os dados do universo, que é os setores censitários, que é o que a gente vai trabalhar no exemplo prático aqui na nossa aula. Ele é mais focado em dados demográficos e de renda e alguns dados básicos sobre as pessoas, sobre os domicílios. A unidade deles são setores censitários. E tem a amostra, a pesquisa da amostra, que ela trabalha com áreas de ponderação, ou seja, são áreas que abrangem vários setores censitários, não são em todos os municípios, são só em municípios acima de 190 mil habitantes, mas essas pesquisas, elas vão entrar em variáveis, assim, perguntas muito mais detalhadas, incluindo, assim, questões de deficientes físicos, questão de escolaridade mais detalhada, questão de, por exemplo, ocupação de trabalho das pessoas. Então, são dados bem interessantes, mas um pouco mais chatinho de trabalhar, porque eles dão os dados na forma de microdados, e aí você tem que agrupar esses microdados, tirar a média para colocar dentro agregar junto com o dado de área de ponderação, e é um pouco mais complicado. Às vezes, por exemplo, trabalhar com as variáveis do universo para vocês, aqui no nosso curso, já está mais do que suficiente. Era mais se alguém quiser trabalhar, tiver uma vontade mesmo de trabalhar uma coisa super específica, eu posso dar orientação adicional, vocês me chamem separado do grupo que quiser, a gente também pode explorar, tá bom? Vocês têm liberdade. Bom, então, nosso exemplo na aula de hoje nós vamos trabalhar mais com os dados do universo, tá bom? E aqui é um mapa mostrando um pedaço do município de São Paulo, só para vocês poderem visualizar como que cada cor dessa é uma área de ponderação. E nas linhas pretinhas, que vocês estão cortando aqui dentro de cada uma dessas áreas coloridas, são os setores censitários. Então vocês conseguem perceber como que as áreas de ponderação elas pegam muito mais setores censitários. Dependendo do nível de análise de vocês, às vezes a área de ponderação pode ser suficiente. Mas se você tem informação já em setor censitário, por que não usar, né? Às vezes também você quer trabalhar, por exemplo, não quer trabalhar com o município inteiro. Quer trabalhar, por exemplo, só com a área urbana. Então, quando você vai entrando numa escala, ou só em um bairro, por exemplo, então quando você vai entrando num detalhe maior, os dados censitários passam a ser muito mais importantes. Eu queria passar para vocês aqui a lista de presença. Oi? Sim, pode falar. Uma dúvida, você está falando de áreas de ponderação. Quais são os fatores de ponderação para essas áreas de ponderação? Olha, o principal é ter uma quantidade de população suficiente, porque como na área de ponderação não são todas as pessoas que são entrevistadas. Eles pegam uma casa, pula tantas casas, pega outra casa. Então, para você fazer, para esse variável que você está selecionando, que você está estudando, ser estatisticamente significante, ou seja, você poder falar assim, isso vale para a média inteira, você tem que ter você precisa ter uma quantidade maior de população lá, e para você conseguir ter uma amostra grande o suficiente para inferir. Nós vamos ver acho que 2 aulas a partir de agora, como que a gente estima se a nossa amostra é suficiente para estimar o resultado para a população inteira que a gente está investigando. Como se você estivesse expandindo esse resultado daquela amostra em todo, né? Isso, exatamente. Já o dado censitário do censo, eles vão de casa em casa. É um dado praticamente universal, a não ser que a pessoa se recuse a falar. Ou fecha a porta e não deixa ninguém entrar na casa dele. Acontece, mas a quantidade é muito menor. Tá bom?
Ótimo. Então, essa parte aqui está tranquila. E, bom, um atributo muito importante que vai ter nos dados censitários é a questão de um código numérico único, um código do IBGE, que ele vai identificar esse setor censitário. Esse é um código de 15 dígitos, que ele vai começar assim, primeiros 2, vai falar qual que é a unidade da federação. Depois, os outros 5, vão falar qual que é o município. Os outros 2, que seriam aqui, o distrito. Depois, subdistrito e os últimos 4, o setor censitário. Esse código do setor censitário ele é muito importante, por exemplo, se uma outra instituição quiser fazer uma pesquisa e também quiser trabalhar com o setor censitário, ela vai utilizar esse código do IBGE, que é o padrão, para que os dados que ela coleta podem ser utilizados por outras pessoas que têm a mesma base de dados do IBGE. E algumas vezes, por exemplo, se eu vou trabalhar só com município, por exemplo, a instituição que vai levantar esses dados municipais, ela vai usar um código que é praticamente o mesmo código, mas ela vai parar aqui. Ela não vai usar esses valores de cá. Você vai ter um código do IBGE para o município. Então, eu acho que é importante vocês pensarem, quando vocês estiverem coletando os dados para os trabalhos de vocês, olharem se a estatística que vocês estão, se as bases de dados das tabelas que vocês estão coletando, elas têm o código do IBGE, porque isso vai facilitar demais o trabalho de vocês. Porque vocês vão conseguir interrelacionar os dados muito mais fácil. Se não tiver, existe maneira de tentar trabalhar com isso, mas vai ser muito mais difícil, vai dar muito mais horas extra classe para vocês, para conseguir terminar o trabalho de vocês. E algumas vezes a instituição que faz, mesmo quando ela não usa o dado do IBGE, ela já cria o próprio mapa dela, o shapefile vetorial, e você também consegue fazer essa relação. Então, não é o fim do mundo também não, mas só para vocês começarem a se atentar para esses detalhes. Bom, agora nós vamos começar um pouco a parte prática. Todo mundo está com o computador ligado?